Fala galera, beleza? Professor Valber Pérez. Vamos à nossa segunda aula sobre o tema Teoria dos Conjuntos. Bem, aqui a gente tem o último exemplo da aula anterior, que era a representação de um conjunto por diagrama de Venn. Tá? Aqui é a representação do conjunto V, que é o conjunto que tem os elementos, as vogais do alfabeto. Beleza? Então, o quarto tópico sobre teoria dos conjuntos aqui que eu selecionei é subconjuntos, tá bom? Então, galera, um conjunto B é subconjunto de A quando todos os elementos de B são também elementos de A. Vamos lá um exemplo. Eu tenho aqui, ó, conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5, conjunto B, 1, 2, 3, conjunto C, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e um conjunto D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Certo? Então, o menor desses conjuntos é o conjunto B, porque ele tem menos elementos aqui, ó, tem 3 elementos. Depois a gente tem o conjunto A, com 5 elementos, o conjunto C, com 7 elementos, e o conjunto D aqui, ó, com 10 elementos, tá certo? Então, olha aqui o nosso primeiro conjunto B, tem os elementos 1, 2 e 3. O segundo conjunto que eu destaquei, que é o conjunto A, tem 5 elementos. Só que dentro do conjunto A, ó, que tem 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho o conjunto B. Nota que todos os elementos de B são também elementos de A. Então, dessa forma, o conjunto B, eu digo que ele é um subconjunto de A. Eu digo que o B está contido dentro de A. Né? O B ele está dentro de A, está contido em A. Ok, galera? Então, B é um subconjunto de A. Vamos lá para o próximo conjunto aqui, ó, conjunto C. Conjunto C tem os elementos 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, certo? Dos quais o 4 e o 5 também estão em A. Beleza? Isso aqui, ó, o 4 e o 5, eles estão na interseção entre os conjuntos A e C. A interseção que a gente vai estudar um pouco mais à frente. Tudo bem? Então, galera, ó, eu tenho aqui que o A ele não é um subconjunto de C. Tá? Por quê? Porque nem todos os elementos de A estão dentro de C. E nem o C é um subconjunto de A, porque nem todos os elementos de C estão dentro de A. Ok? Massa. Conjunto D. O conjunto D, ele agloba todos esses elementos, tá? Dentro dele eu tenho o conjunto A, dentro do conjunto D eu tenho o conjunto B, dentro do conjunto D eu tenho o conjunto C. Massa? Então, todos esses conjuntos aqui, ó, o B, o A e o C, são subconjuntos de D. Eles estão dentro do conjunto D. Certo? Isso por quê? Porque todos os elementos de A estão em D. Todos os elementos de B estão em D. Todos os elementos de C também estão em D. Vamos pensar numa organização, num colégio, certo? Então, a sala do primeiro ano, a sala do segundo ano, a sala do terceiro ano, elas são subconjuntos do ensino médio, tá certo? Porque, no caso, primeiro do ensino médio, segundo do ensino médio e terceiro ano do ensino médio compõem essa etapa do ensino, tá? Da vida escolar, ok? Então, eles são do grupo aí, do conjunto ensino médio, são subconjuntos, são subdivisões desse conjunto. E pensando assim no governo, pessoal, no governo estadual, eu tenho várias secretarias, uma secretaria de saúde, uma secretaria de segurança, tá? Uma secretaria de educação. Então, todos esses subconjuntos, todas essas subdivisões fazem parte do conjunto maior que é o governo, ok? Então, são alguns exemplos aí de subconjuntos no nosso dia a dia também. Vamos lá. Então, aqui, ó, continuando com aquele exemplo, né, os conjuntos A, B, C e D, né, do slide anterior, a gente pode dizer que B, né, é um subconjunto de A e B está contido em A. Ó. B está contido em A. Então, esse símbolozinho aqui, ó, é contido, tá? E a gente usa quando a gente compara um conjunto menor com relação a um conjunto maior. A gente verifica que se esse conjunto menor está dentro de um conjunto maior, certo? Por isso a gente usa contido. Esse contido vem da ideia de dentro, tá certo?
Beleza? Então, ó, B está contido em A. Aqui, ó, a gente vai dizer que B está contido em D, porque B é um subconjunto de D. Ó. B está dentro de D, certo? Dentro do conjunto D. Certo? Galera, B, que é um conjunto menor, ele não está dentro do conjunto C, que é um conjunto maior, com mais elementos, tá? Então, B não está contido, não está dentro de C. Ó, B não está contido em C. Esse símbolo aqui, ó, não está contido. A não está contido em C. Nota que A é um conjunto menor do que o conjunto C. Tá certo? A não está contido em C. Beleza? E daí a gente tem que B é subconjunto de A, B é um subconjunto de D, A é um subconjunto de D e C é um subconjunto de D também. Ok, galera? Massa isso aí, tranquilo. Vamos lá, continuando ainda com esse exemplo, a gente diz que A contém B, ó. A contém B, certo? A é um conjunto maior, ele contém dentro dele, né, o conjunto menor, que é o conjunto B, certo? Então, esse símbolo aqui de contém é quando eu estou comparando o conjunto maior com relação ao conjunto menor. Tá? Então, o conjunto maior, ele tem dentro dele, ele contém dentro dele o conjunto menor. Está aqui o conjunto A, dentro dele está o conjunto B. A contém B. Ora, D contém A. D, que é um conjunto maior, contém dentro dele o conjunto A. D contém A. C, que é um conjunto maior que o conjunto A, não contém, não tem dentro dele o conjunto A. C não contém A. E C não contém o conjunto B. Tá? C não contém o conjunto B. Beleza? Logo, pessoal, quando a gente precisa usar o contém, o contido e não contido, o contém e não contém, a gente está usando a relação de inclusão, tá certo? A gente está usando aqui, ó, a relação de inclusão, beleza? Certo? Esses dois aqui, ó, o contido não está contido, a gente compara um conjunto menor com relação ao conjunto maior, e o contém e não contém, a gente vai comparar um conjunto maior com relação ao conjunto menor. Tudo bem? Fica essa dica aí para você. Massa, galera. Vamos dar prosseguimento aqui, tá? Então, conjunto vazio. Conjunto vazio é aquele que não possui nenhum elemento, tá? Que não tem nenhum elemento. E aí, observação, conjunto vazio, ele é subconjunto de todos os conjuntos, tá? Então, ó, o vazio está contido dentro de qualquer conjunto A, certo? Dentro de qualquer conjunto A. Massa? Então, vazio ele é sempre subconjunto de todos os conjuntos. Exemplo, o conjunto dos múltiplos de 10 entre 1 e 5. Conjunto dos múltiplos de 10 entre 1 e 5. Não existe múltiplo de 10 entre 1 e 5, né? Então, esse conjunto é um conjunto aqui, ó, vazio, tá certo? Conjunto vazio. Bem, conjunto unitário. O conjunto unitário, galera, é aquele conjunto que possui apenas um elemento, possui um único elemento, ok? É o conjunto unitário. Exemplo, B é um conjunto dos elementos X pertencente ao conjunto dos números naturais, tá? Pertencente ao conjunto dos naturais, tal que o X aqui, ó, ele está entre 5 e 7. X é maior do que 5 e X é menor do que 7, ou seja, o X está entre 5 e 7. Quem é o número natural que está entre 5 e 7, galera? É o 6, certo? Então, esse aí é um conjunto unitário, possui apenas um elemento. Se liga, galera, o vazio ele é indicado dessa forma. Estou dizendo que o conjunto A aqui, ó, é um conjunto vazio, por esse símbolo, tá? Esse símbolo aqui indica o conjunto vazio, ó. Essa notação indica o conjunto vazio. Ou assim, ó, A igual a um conjunto aqui, ó, entre chaves e sem nenhum elemento dentro. Beleza? Então, aqui também é o conjunto vazio. Ok? Ora, pessoal,
Nesse caso aqui, eu tenho um conjunto vazio ou unitário? Tenho um conjunto unitário, certo? Esse conjunto A aqui, ó, é um conjunto que tem como elemento esse símbolo, bola com bola cortada, tá? Então, esse conjunto ele tem um elemento, que é esse símbolo aqui. Então, ele é um conjunto unitário. Ok, galera? Então, vazio eu represento assim ou assim. Nunca dessa maneira, tá certo? Deixa eu ter aqui, ó. Aqui não representa o vazio, tá bom? Não representa o vazio. Beleza? Então é isso aí, galera, por hoje. Grande abraço, até a próxima aula.